E para analisar o que esperar para este segundo dia de julgamento da tentativa de golpe de Estado, julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal e os desdobramentos, desta quarta-feira, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com o doutor em Direito Criminal, professor da PUC Minas, advogado Eduardo Milhomens. Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Itatiaia, professor. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. É um prazer tê-lo aqui, viu, professor? O que esperar das estratégias das defesas hoje, principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, O advogado dele vai ser o primeiro a falar nesta manhã. Dentro do que vem já acontecendo, Kátia, a estratégia a gente pode dividir em duas partes. Uma estratégia que a gente chama de uma defesa processual, que vai questionar a formalidade do julgamento, a formalidade principalmente da delação do Mauro Cid, se ela foi efetivamente, se houve coação, se não houve, se aquelas provas que foram angariadas através dessa delação são válidas ou não. E, posteriormente, nós vamos ter uma defesa de mérito, efetivamente, sobre as provas que estão ali para ser julgadas, que não existe nenhuma ligação do Bolsonaro com aquelas provas, que ele não teve nenhuma participação ou autoria sobre aquelas provas. Então, a gente vai poder visualizar, como outros advogados ontem já mostraram, essa divisão bem clara entre formalidade e o mérito efetivo da ação penal. Houve uma combinação dos advogados para agir dessa forma? Não, eu acho que é do próprio processo. A combinação ali é porque é o que há, é o que você tem de mais refinado em defesa técnica. Você você questiona as formalidades daquele procedimento, que é uma técnica válida e necessária, e você questiona as provas que foram apresentadas pelo Ministério Público. Mas quem vai fazer isso na hora lá? Não há um definido? Você fala da questão processual ou você fala da questão do mérito? Não há essa combinação? Não, todos eles falam para o seu cliente. Cada uma defesa é simples aquela. Tanto que do Ramage, ele não fez uma defesa processual, ele só fez uma defesa de mérito. Ele adentrou só na matéria probatória. Ele não questionou a formalidade do julgamento em si. Professor Eduardo Milhomens, voltando um pouquinho atrás, que é quando o Paulo Gonet ontem fez a sustentação oral, ele descreveu, por exemplo, atos daquele 8 de janeiro e classificou como bem sofisticados, falou até de um improviso criativo, dizendo que havia até pessoas com técnica suficiente para poder participar daqueles atos, da maneira, como se viu, as consequências que a gente viu. Esses elementos citados por ele são suficientes para mostrar que houve sim o que a gente vem chamando de tentativa de golpe de Estado? A estratégia do Ministério Público, do Ministério Público Federal, é exatamente essa. Ele está colocando o tipo de criminalidade, no caso a abolição do Estado Democrático de Direito, ele está colocando como se fosse um delito cumulativo. Como assim? Não é um delito que a gente faz em um ato só. São vários atos que vão se aglutinando até chegar ao ato final, que era exatamente abolir o Estado Democrático de Direito. Então ele vai narrando esses fatos e mostrando que alguns deles eram muito sofisticados. Dentre eles, o acesso ao First Mile, que é um programa que efetivamente segue as pessoas através do celular, que foi adquirido pela BIM, e ele vai mostrando que então existia uma coordenação desses atos para efetivamente chegar ao objetivo final. Não é como você dar uma facada em uma pessoa, matar uma pessoa, são vários atos que vão se aglutinando para aquele fim desejado por aquele grupo. Isso conforme o Ministério Público bem pontuou nas suas alegações finais e também na sua sustentação ontem. Ô, professor Eduardo Milhomens, no que foi feito ontem, a apresentação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentando as acusações contra os réus. E depois, 4 advogados de defesa fazendo as sustentações orais. É possível dizer, na avaliação do senhor, se houve um vencedor desse primeiro dia? A fala do procurador Paulo Gonet foi mais contundente do que dos advogados, ou o contrário, os advogados conseguiram derrubar acusações de Paulo Gonet? Todas as falas ali foram muito firmes, muito boas, até porque a gente está falando ali do que se tem de melhor do estudo e do direito que a gente tem, tanto como os advogados, como do Ministério Público.
Os advogados, o primeiro advogado que falou foi do Mauro Cid, porque ele era o delator, então ele tem que falar primeiro do que todos os outros, e o resto seguiu a denúncia. Todos eles pontuaram muito bem, definiram muito bem a estratégia, e agora cabe aos ministros decidir efetivamente da matéria probatória que tem ali, que são diversas provas, um processo gigantesco. Existem alguns questionamentos dos advogados que eles tiveram muito pouco tempo para alguns relatórios que foram anexados ao processo depois mesmo de ter terminado a instrução e julgamento, a relatórios que tinham mais de 1.200 páginas, e a gente vê que é um processo muito complexo, com muito pouco tempo. Cada advogado tinha 1 hora para falar. E então você tem que realmente seguir e se agarrar a uma tese principal, um ponto forte. E todos eles pontuaram muito bem isso. O Paulo Gonet, muito bem na acusação, bem claro, definindo realmente a estratégia do Ministério Público, apontando onde que ele teve a opinião delicti dele. E ali, efetivamente, os advogados também apontaram os problemas processuais, as inconsistências em algumas provas, que eles acreditam que sejam aquelas provas que realmente estão bem claras ali. São estratégias que estão postas, estão no jogo, e agora vai caber aos 5 ministros essa difícil e árdua missão de julgar esse processo. Professor Eduardo Milhomens, por que o Bolsonaro está sendo julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e o ex-presidente Lula, na época da Lava Jato, foi na primeira instância? O ex-presidente Lula, a gente tinha um entendimento àquela época que perdeu-se o cargo, você voltava, não tinha mais o foro por prerrogativa de função. Foro privilegiado. Exato. E hoje houve uma modificação no STF sobre esse questionamento, porque se foi praticado, o crime imputado foi praticado durante e ele está ligado à função pública, permanece a competência do Supremo Tribunal Federal, que é para julgar o presidente ali e outros que estão ali. Além disso, o entendimento do Supremo é que os atos atacaram o Supremo. Houve invasão do prédio do Supremo. Então, atingiu ele como vítima, a instituição Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para julgar esse tipo de criminalidade.